Bem-vindos de volta ao nosso Manual Básico de Você Mesmo, o mínimo que você deveria saber sobre como você funciona. Na última aula, nós entendemos como e por que sentimos os sintomas da ansiedade no nosso corpo. Nessa aula, vamos entender como os nossos padrões se formam e se consolidam no nosso cérebro todos os dias. Não só os padrões relacionados à ansiedade, mas todos os padrões. Eu acredito que você sabe como se usa um micro-ondas. Eu sou a doida do café com leite. Eu amo café com leite e a vida sem café com leite não faz qualquer sentido. Eu preparo o café com leite gelado e café solúvel. Coloco no micro-ondas, deixo 1 minuto. Depois desse 1 minuto, eu mexo e coloco mais 30 segundos. Eu faço isso porque o micro-ondas esquenta de fora para dentro. Então, depois de 1 minuto, o leite nas bordas da caneca está muito quente, mas no meio ainda está gelado. Depois que eu mexo e misturo, ele não fica quente do jeito que eu gosto. Ele fica morno. Se eu colocar 1 minuto e meio logo de cara, o leite nas bordas que já está quente vai ferver, vai transbordar e vai sujar tudo. Agora, imagina que eu peguei essa caneca, coloquei ela com meu café com leite dentro do micro-ondas e deixei 1 minuto e meio. Quando eu abri a porta, estava tudo derramado no prato. Por que o micro-ondas fez isso? Porque ele me odeia? Porque ele está me sabotando? O que o micro-ondas estava querendo quando ele derramou meu leite? Não, o micro-ondas não me odeia, ele não me sabota e muito menos tem capacidade de fazer juízo de valor sobre como eu me sentiria ao ver o meu leite todo derramado. Ele não pondera se eu gosto do leite mais quente, se eu gosto do leite mais frio. Ele só faz o que ele é feito para fazer e faz o seu serviço muito bem. Se eu entendo como ele funciona e uso da melhor forma para mim, vai ser maravilhoso. Se eu não entendo como ele funciona, usar o micro-ondas pode ser um inferno. Com o nosso cérebro não é muito diferente. Assim como o micro-ondas faz o que ele foi feito para fazer, que é esquentar as moléculas de água dos alimentos, o seu cérebro faz o que ele foi evolutivamente programado para fazer. Nessa aula a gente vai entender essa programação, como ela acontece, como ela se consolida e principalmente como a gente muda essa programação. Eu vou usar um monte de palavras estranhas nessa aula. É a aula com mais nomes diferentes. Não se preocupa em decorar isso, só se preocupa em entender. Como sempre, nos comentários vai ter tudo que você precisa anotar para a gente usar daqui para frente. O nosso cérebro tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Isso aqui é um neurônio, ele tem basicamente essa estrutura. Tem essa parte mais gordinha com essas projeções são os dendritos. Eles são estruturas de recepção de informação que vai ser repassada para outros neurônios. E ele tem essa parte mais comprida, que é o axônio. Na ponta do axônio, nós temos os terminais axonais, que são as estruturas que passam a informação. Então, o mesmo neurônio recebe uma informação, processa e passa a informação que ele processou, seja através de impulsos elétricos ou através de moléculas chamadas neurotransmissores. Cada neurônio se liga a aproximadamente 10 mil outros neurônios, que dá um número de até 1 quadrilhão de conexões. Cada transmissão de informação entre um neurônio e outro se chama sinapse. Tudo que você lembra, sente, pensa, deseja, ama ou odeia está relacionado a um grupo de sinapses. Seu cérebro cria e desfaz essas ligações entre os neurônios todos os dias. Toda vez que você aprende algo novo ou vive uma nova experiência, uma nova sinapse é criada. Então, seu cérebro muda todos os dias. O neurônio não tem uma forma rígida, ele se expande para desenvolver novas conexões com outros neurônios através de pequenas expansões. Conforme esses neurônios vão se ligando uns aos outros, eles vão criando caminhos neurais. Essas mudanças físicas no cérebro, criando e desfazendo caminhos neurais, são o que a gente chama de neuroplasticidade. Imagina uma escultura de Lego. Essa escultura é formada por várias pecinhas. Com seus pensamentos acontece a mesma coisa. Imagina um elefante cor-de-rosa. Para pensar nesse elefante cor-de-rosa, várias características foram pensadas ao mesmo tempo. Você pensou em um formato, em um tamanho, em uma cor. Imagina como se cada informação que formou essa imagem desse elefante fosse uma sinapse. E o pensamento todo, no caso o elefante cor-de-rosa, fosse um caminho neural. Quanto mais você usa uma trilha ou caminho neural, mais ela é fortalecida e maior é a tendência do seu cérebro de direcionar os seus pensamentos através dessa trilha. Consolidar um caminho neural é caro, muito caro. E a gente viu na última aula que o nosso cérebro tem só 2% da massa corporal e consome 20% da nossa energia. Então ele vai otimizar o que ele puder para gastar o mínimo de energia possível. Isso nos leva ao conceito de engramas.
Neurônios que disparam juntos tendem a continuar disparando juntos. Imagina que você associa duas ideias. Por exemplo, pensar no Polo Norte já vem na sua cabeça a imagem de gelo e frio na mesma hora. É mais barato agrupar informações que costumam ser usadas em conjunto. Quando essas conexões entre neurônios se repetem muito ou estão ligadas a emoções fortes, elas formam padrões de associação estáveis. E acontece que você repete os mesmos caminhos neurais muito mais do que você imagina. Estima-se que 95% dos pensamentos que você teve hoje são os mesmos que você teve ontem. Você literalmente treina o seu cérebro todos os dias para ele ficar bom em pensar nas mesmas coisas. A gente treina o nosso corpo para sentir as mesmas coisas. Quanto mais você usa os mesmos caminhos neurais, mais eles ficam fortalecidos. Quanto mais eles ficam fortalecidos, mais você vai usar esses mesmos caminhos neurais, porque usar esses caminhos já consolidados é mais rápido e mais barato para o seu cérebro. Imagina uma praça. Essa praça é coberta de grama e tem um caminho. Quanto mais se anda por esse caminho, mais fácil é passar por ele. Não significa que você é obrigado a ir por esse caminho sempre, mas esse caminho é mais fácil. Você pode abrir um outro caminho, mas no começo, ir por ele vai ser difícil, vai machucar o seu pé, vai grudar carrapicho na sua meia, vai te arranhar, vai ser desconfortável. O conforto vem depois que esse caminho já estiver aberto. Esse caminho não se constrói sozinho para você passar só porque você quer passar por ali. Agora que você já entendeu como e por que o seu cérebro cria conexões, vamos ao que mais interessa. Como isso impacta diretamente na sua vida? Você já entendeu que o seu cérebro é feito para repetir padrões. Agora imagina que você está com um padrão de reclamação muito bem consolidado. Você acha tudo ruim, tudo está errado, tudo é um problema para você, o que é muito comum em um cérebro que está ansioso, porque o cérebro ansioso é um cérebro que está muito bom em encontrar problemas. E aí você acordou, tomou seu café, está levando sua vida de boa e são 10 horas da manhã e até agora não aconteceu nada de errado. Com todos esses engramas de encrenca super treinados aqui, se não tem encrenca para processar, a sua mente cria uma encrenca. Porque ela te odeia e quer te sabotar? Não, porque o fluxo de pensamento tem que passar por algum lugar. O seu corpo tem que sentir alguma coisa. O fluxo de pensamento vai passar pelo caminho que consome menos energia. O seu corpo vai sentir o que ele já tem todas as ferramentas prontas para sentir. Deu 10 horas da manhã, você não teve nenhuma encrenca até agora, vão acontecer duas coisas. Primeiro, ruminação. Ruminação é a forma como alguns animais digerem alimentos muito ricos em fibra. Vacas fazem muito isso. Basicamente, esse animal mastiga o alimento, engole e depois ele regurgita para remastigar esse alimento. E ele faz isso várias vezes. Mastiga, engole, regurgita, remastiga, engole, regurgita, remastiga. Dentro do comportamento humano, a gente chama de ruminação quando a pessoa faz isso com alguma lembrança do passado. Essa pessoa pega uma lembrança, mastiga essa lembrança, remoe essa lembrança, engole, daqui a pouco ela pega essa mesma lembrança, sofre de novo e sofre várias vezes pelo mesmo evento. Você está ali dirigindo para o trabalho e do nada você lembra do dia que você estava na hora do recreio na 7ª série e o seu coleguinha comprou pastel, ofereceu para o outro coleguinha que estava ali e não ofereceu para você. Logo você, que um dia antes tinha comprado um pastel inteiro só para ele. As pessoas são assim, elas são ingratas. Daqui a pouco você está por causa de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás com uma pessoa que você nem sabe se está viva ou se está morta, mas que na sua mente essa história está vívida como se tivesse sido há 3 minutos atrás. O seu corpo está sentindo como se tivesse sido há 3 minutos atrás. Isso se tornou um padrão. A sua mente está treinada para pensar em situações estressantes. O seu corpo está treinado para sentir estresse. A segunda coisa que a sua mente vai fazer se chama heurística. A gente vai retomar ela com mais detalhes na aula sobre viés da negatividade, mas eu já vou adiantar o assunto por aqui, porque ela está bem relacionada com a neuroplasticidade. Heurística é tipo um atalho mental que o seu cérebro usa para tomar decisões rápidas com base em associações que já estão bem consolidadas, ou seja, baseadas nos seus engramas. Lembra que a gente conversou que questionar e repensar conceitos já estabelecidos dá muito trabalho?
Gasta tempo? Gasta energia? É mais rápido e barato usar os caminhos neurais que já estão bem estabelecidos para tomar decisões e fazer julgamentos? O problema é que em um cérebro que está ansioso, esses caminhos neurais bem estabelecidos são caminhos de críticas, ameaças, injustiças, rejeições. Água em um copo tem formato do copo. Coca-Cola no mesmo copo tem formato desse copo. Suco de laranja nesse copo tem o mesmo formato desse copo. Pensa nas situações da sua vida como o líquido, o engrama como sendo o copo e a heurística como sendo colocar o líquido no copo mais disponível. Mesmo que esse copo não seja o mais adequado, mesmo que não faça sentido do ponto de vista racional, colocar café na taça de vinho. Imagina que o café é uma ligação que você recebeu do seu chefe. Você tem que tomar esse café em algum lugar. A taça de vinho é um padrão de enxergar problemas. E é o copo mais disponível do momento. Então você vai colocar o café na taça de vinho. E a sua mente vai te oferecer café em formato de vinho. Ou seja, você vai processar a ligação do seu chefe em forma de problema. Quer outro exemplo? Você é ou conhece alguém que só tem relacionamentos amorosos ruins? Isso é um engrama. Lembra que o seu cérebro não faz juízo de valor sobre se um engrama te faz feliz ou não? Assim como o micro-ondas vai esquentar o meu leite pelo tempo que ele está programado para esquentar, independente disso ser bom ou ruim para mim, o seu cérebro tem a tendência de direcionar os fluxos de informação pelos caminhos de menor energia, que são os engramas já consolidados. E se esse caminho já está consolidado, é porque você já fez ele antes e não morreu. Então ele é seguro. Seu cérebro não vai analisar se foi bom ou não para você. Ele só vai repetir porque isso vai te manter vivo e vai economizar energia. E aí você acaba repetindo o mesmo padrão várias e várias vezes. Outro conceito que eu quero te apresentar é a recusa ativa. Pensa em um elefante cor-de-rosa. Agora tenta não pensar em um elefante cor-de-rosa. É impossível não pensar em um elefante cor-de-rosa tentando não pensar em um elefante cor-de-rosa. Porque quando você pensa em não pensar em um elefante cor-de-rosa, você ativa as mesmas áreas de quando você pensa no elefante cor-de-rosa. Portanto, você fortalece essas áreas. Por isso que quanto mais você pensa, tenho que parar de pensar no Jurandir, sabe qual zona do seu cérebro você ativou? A área que guarda a informação Jurandir. Mas, para o bem de todos e a alegria geral da nação, isso não é uma sentença. Hoje a gente tem bastante conhecimento sobre como se formam esses engramas, como eles se consolidam e como eles enfraquecem. Agora a gente vai falar sobre uma área muito importante, o córtex cingulado do médio anterior. E não se preocupa porque essa foi a primeira e a última vez que eu falei esse nome nesse curso. Eu só falei esse nome para você saber o nome dele, caso queira procurar saber mais a respeito. Mas daqui para frente eu vou chamar ele somente de CCMA para facilitar a nossa vida. Eu vou falar dele aqui em outras aulas também, porque ele é muito importante. Bom, nós vimos que o nosso cérebro cria caminhos neurais, consolida alguns, enfraquece outros, e o CCMA é como se fosse um gerente que avalia se vale a pena manter o que já está rodando no automático ou se chegou a hora de testar algum caminho novo. É ele que te dá aquela força mental para você sair da trilha velha e começar a construir uma nova, mesmo quando dá preguiça, quando dá insegurança, medo ou desconforto. É ele que te ajuda a pausar e pensar: será que eu preciso mesmo reagir do mesmo jeito de sempre? A neuroplasticidade é um processo que exige repetição e esforço deliberado, especialmente no início. Você não cria um novo engrama ou fortalece uma nova sinapse magicamente só porque você quer. É preciso bater o novo caminho neural várias e várias vezes. Um CCMA forte e funcional permite que você sustente esse esforço inicial. Agora vamos conversar sobre a relação entre o CCMA e a amígdala. Em um cérebro ansioso, a amígdala inibe a função do CCMA, o que é natural. Afinal, se você está no modo sobrevivência, não é hora de aprender uma habilidade nova. Não é hora de pensar na solução para um problema que não vai te matar daqui a 10 minutos. Não é hora de ser feliz.
Não é hora de pensar de forma estratégica, é hora de manter tudo como está e direcionar todos os esforços para preparar o seu corpo para um embate físico. E ao mesmo tempo, quando o CCMA está fortalecido, ele consegue frear a ação da amígdala. Então, vamos conversar sobre como fortalecer o CCMA. Primeiro, fazer atividades que você sabe que tem que fazer, mas você não quer fazer. Forrar a cama todo dia de manhã, arrumar o seu guarda-roupa se ele estiver bagunçado, aquela consulta no médico que você sabe que tem que marcar, mas não marca. Qualquer coisa que você sabe que deveria fazer, mas arruma desculpa para si mesmo para deixar para depois. Segundo, atividade física. O CCMA é mais desenvolvido em atletas e menos desenvolvido em pessoas sedentárias. A gente observa uma ativação importante do CCMA quando essa pessoa sedentária começa a praticar alguma atividade física. Fora isso, praticar atividade física produz hormônios que são essenciais para a formação de novas sinapses, portanto, para a criação de novos hábitos. Terceiro, atividades que exigem foco sustentado, como ler um livro ou meditação mindfulness, por exemplo. A gente vai ter uma aula só sobre isso. 4. Enfrentamento de situações desconfortáveis, e a gente vai ter uma aula só sobre isso também, aula de exposição. E o último conceito de hoje é o potencial de longo prazo, que é o fortalecimento de engramas. Esse fortalecimento se dá principalmente de 3 maneiras. A primeira é pela repetição. Quanto mais você pensa, faz ou sente a mesma coisa, mais o CCMA entende que aquilo é importante. Portanto, faz sentido consolidar aquilo para que seja repetido de forma mais rápida e barata outras vezes. E é assim que se forma um hábito. A segunda forma pela qual um engrama se fortalece é quando ele está associado a uma forte emoção. Isso porque, se você sentiu uma forte emoção quando uma coisa aconteceu, aquilo deve ser importante o suficiente para ser resgatado rapidamente pela sua mente. É assim, por exemplo, que se forma um trauma. O terceiro fator é a idade. Na infância se formam e consolidam muitos engramas. Por isso, boa parte do nosso padrão de comportamento adulto é moldado na infância. E como esses padrões nos acompanham desde que nos entendemos por gente, muitas vezes a gente nem percebe que eles estão ali. Em relação a esses padrões da infância, eu criei um arquivo que está aqui na descrição do vídeo. Você vai ler, vai preencher e vai jogar em uma inteligência artificial, seja ChatGPT, Gemini, o que você preferir. E ele vai te ajudar a perceber alguns desses padrões. E para terminar a aula, eu quero te alertar sobre uma coisa muito séria. Uma outra forma como esses padrões de ansiedade podem se manifestar é fazendo você ser muito duro com você mesmo. Muitas pessoas com ansiedade nutrem uma autocrítica muito intensa, se sentem frustrados por estarem presos nesses padrões, oscilando em ciclos de raiva de si mesmo, raiva do mundo e sentimento de impotência. É muito importante que você tenha essa noção de que estar ansioso significa que você está no modo de autodefesa. Você está muito treinado em encontrar problemas e isso se aplica a encontrar problemas em você também. Não veja esse momento que você está passando como um fracasso, e sim como uma característica da condição humana. Você não está sozinho. O Brasil é hoje o país com o maior número de ansiosos do mundo. Tem mais gente passando pelo mesmo problema que você do que você imagina. Haja com você da mesma forma que você agiria, como se alguém que você ama estivesse passando por um momento delicado. Você diria para essa pessoa as palavras duras que você diz a si mesmo internamente? Se você machuca o pé e abre uma ferida, o que você faz? O que acontece com esse machucado se você cuidar dele? E o que acontece com esse machucado se você bater ainda mais nele por estar doendo? Eu vou repetir mais uma vez para reforçar. Quando você está ansioso, você tem a tendência a usar caminhos neurais de defesa. Ou seja, encontrar inimigos, encontrar perigos, encontrar problemas. Muitas vezes uma pessoa que está com ansiedade coloca uma lupa de aumento em cima dos próprios defeitos. Se for o seu caso, seja mais gentil com você mesmo. Quem entende como o cérebro funciona, controla a própria vida.